Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Olha o outro texto. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. O terceiro e último texto. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Se você puder, feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque essa é uma noite que será para nós uma noite de muitos conselhos. Te pedimos, Deus, para que o Senhor nos aconselhe e traga a nós conselhos que nos fazem ser pessoas melhores. E faça de nós pessoas humildes para receber conselhos, pessoas corajosas para colocar em prática os conselhos que recebemos. Nós te pedimos, Deus, para que essa seja uma noite de palavra do Senhor aos nossos corações. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, como eu disse, eu quero falar para você sobre conselhos. E eu particularmente sou uma pessoa que gosto muito de ouvir conselhos. E para você ser uma pessoa que ouve conselhos, você precisa primeiramente, e essa é uma dificuldade que muitas vezes eu tenho ou tinha, porque para ouvir conselhos, você precisa de humildade. Para buscar conselho, você precisa de muita humildade. Mas existem os conselhos que você não busca, eles vêm até você. Para isso, para receber esses conselhos, você precisa de humildade. Então, a primeira coisa que precisa cair por terra nessa noite, em nome de Jesus, nesse exato segundo, para você receber essa palavra, você precisa ser humilde. Você precisa que o seu orgulho fique de lado e você precisa de humildade. Sabe aquela pessoa que ela é dona da razão e ela nunca está errada? Você conhece alguém assim? Sabe assim, aquela pessoa que você fala, fulano, pelo amor de Deus, cara, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e fala, não, é o meu jeito. Aí fala, mas cara, o teu jeito é o jeito errado, você tem que melhorar, você tem que fazer do jeito certo. Fala, não, é assim que eu faço. É uma pessoa que não tem humildade de reconhecer. Agora, o que eu e você precisamos então? Ter humildade de reconhecer que nem sempre vamos estar certos, que nem sempre vamos estar com a razão. E nesses momentos, nós precisamos ter humildade de ouvir. Então, a primeira coisa que precisa ficar muito clara a todos nós aqui, uma frase muito conhecida: conselho não é para quem precisa, conselho é para quem quer. Porque tem um monte de gente quebrando a cara e fazendo tudo errado na vida. Aí você pensa, meu Deus, eu vou lá aconselhar fulano. Aí você vai lá aconselhar o cara, senta aqui, cara, vamos conversar, você está precisando disso, daquilo. O cara fala, não, está tudo bem. A vida do cara está virada de ponta cabeça. O cara, não, está tudo certo, então, é assim mesmo, né? Fruto das minhas escolhas. Fica pensando, meu Deus, cara, o cara está sofrendo. Então conselho não é para quem precisa, conselho é para quem quer. Amém? Então se você está aqui nessa noite e você precisa de conselhos, mas não quer, esse culto não vai servir para você. Mas não vai embora, senão vai ficar feio para você. Fica aqui, por aqui mesmo sentado. Por que eu estou falando tudo isso para você? Porque esse ano foi um ano onde eu, Pedro, decidi não errar mais nas mesmas coisas. Ou, pelo menos, tentar não errar mais nos mesmos erros. E qual é a melhor forma de você saber se você está indo bem, ou se você precisa melhorar, ou se você precisa mudar? Pedir conselhos para as pessoas que estão à sua volta. Uma vez eu li em um livro, o nome do livro é assim, ó, A Arte do Feedback, o poder de pedir conselhos. E se você puder depois ler esse livro, é um livro muito importante, muito interessante, que fala sobre a importância de nós termos conselhos de pessoas que obviamente são mais sábias do que nós, viveram mais do que nós, conhecem mais do que nós. Então, nos últimos dias eu tenho procurado muitos conselhos de pessoas que estão no lugar que eu quero estar. Então, eu sonho em ser um ótimo pai. Eu vou buscar conselhos com homens que são ótimos pais. Eu sonho em ser um bom pastor. Eu busco conselhos de pessoas que são bons pastores. Eu quero ser um bom amigo. Eu busco conselho de pessoas que são amigos fiéis, amigos leais. Conselhos são muito importantes para nós. Uma vez que você entende a importância desses conselhos, você precisa buscar esses conselhos. E buscar conselhos, existem várias formas. Você pode buscar conselhos na Bíblia. A Bíblia é um livro com muitos conselhos a nós. A Bíblia é um livro com muitas coisas que nos aconselham o que fazer e o que não fazer, como fazer e como não fazer. Ter do seu lado amigos leais e fiéis que te aconselham.
Porque amigos que nos aconselham com verdade e fidelidade não são amigos que passam a mão na nossa cabeça ou no nosso erro, são amigos que dizem: olha, você está errado, você precisa mudar, você precisa melhorar. Agora, de novo, o conselho não é para quem precisa, conselho é para quem quer. Então qual que é a primeira coisa que eu e você precisamos quando o assunto é conselho? Se mostre alguém que quer ser aconselhado. Se mostre alguém interessado em ter ou receber conselhos. Então quando você vem para um culto como esse, e você sabe que vai ter um louvor de 20 minutos, de 30 minutos, depois vai ter uma palavra de 50 minutos, e você se dispõe a sair da sua casa, a vir para esse culto e a se assentar em uma cadeira para participar de tudo isso, você está mostrando que você não apenas precisa de conselhos, você não apenas precisa melhorar, mas você também está disposto a isso, a ser uma pessoa melhor, a ser um homem melhor, a ser uma mulher melhor. Então nós buscamos esses conselhos. Então você não pode somente aparentar uma pessoa que precisa de conselhos, você precisa aparentar ser uma pessoa que quer esses conselhos. E como buscar conselhos? Aonde buscar conselhos? Em pessoas que viveram mais do que nós. Não tem como sermos aconselhados por pessoas que viveram menos do que nós. E quando eu digo pessoas que viveram menos, não é que uma criança de 12 anos não possa me ensinar. É que para eu ensinar alguém, eu tenho que passar por aquilo que a pessoa passou ou está passando. Então, eu, Pedro, hoje tenho 23 anos e sou casado, vai fazer 5 anos esse ano. Se chega uma pessoa com um problema, com o seu filho, por exemplo, eu, Pedro, não sou alguém indicado para aconselhar essa pessoa. Eu posso sim aconselhar na Bíblia, quando Paulo escreve que o filho não tem que tentar o pai, mas que o pai não tem que tentar o filho, mas que o filho tem que obedecer ao pai. Eu posso, na luz da palavra. Agora, se eu chamar alguém como o bispo Eli, como o bispo Bartolomeu, ele pode aconselhar essa pessoa à luz da palavra e à luz das vivências. E por que eu estou falando tudo isso para você? Porque hoje nós vivemos em dias onde as pessoas que estão aconselhando nunca viveram o que estão aconselhando. Então, é o cara solteiro dando dica de relacionamento. A gente estava falando no carro agora sobre isso ainda. Pessoas que ainda não vivem, por exemplo, um matrimônio e querem aconselhar alguém a viver uma vida de casado. Não tem como. O cara que é pobre querer ensinar alguém a ficar rico. Não tem como. Você consegue entender o que eu estou falando? Sendo prático aqui, quem nunca empreendeu, querer falar sobre empreendedorismo? Então eu, Pedro, nunca abri uma empresa, eu não sei o que é abrir uma empresa, entendeu? Eu não sei o que é ter que pagar as contas da empresa no final do mês, eu não sei o que é ter que ficar esperando o cliente chegar para ver se vai vender, para ver se a conta vai fechar. Então eu não sou alguém indicado para aconselhar um empreendedor que está desesperado que o cliente não vem. Eu posso sim aconselhar à luz da palavra de Deus, mas vivência eu não tenho. Então como que nós precisamos, ou aonde nós precisamos buscar esses conselhos? Em pessoas que viveram mais do que nós, e principalmente na comunhão da igreja. Tem pessoas que talvez estão agora aí do seu lado, que estão passando por algo que você já passou, e você pode aconselhar: cara, eu sei que agora é desesperador, mas vai dar certo, mas vai ficar tudo bem, porque no conselho existe aquela parada do: eu já passei por aí, eu já vivi isso daí, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sofrendo, eu sei o que passa na tua cabeça, e então deixa eu te aconselhar. Essa é a importância de nós buscarmos conselhos, porque nós estamos vivendo em dias de pessoas que não construíram nada e querem ensinar tudo. O cara que nunca foi casado e quer falar sobre casamento, o cara que não tem casa própria e quer falar sobre ter uma casa própria. Você consegue entender? Pessoas vazias, que falam bem, que verbalizam bem, que fazem um stories bonito, que tem um vídeo bem produzido, e as pessoas ficam por aí procurando conselhos e mais conselhos. Agora, você quer ouvir um bom conselho? Senta com alguém que está casado há 40 anos com a mesma pessoa. Você vai ouvir um bom conselho sobre casamento. Você quer ouvir um bom conselho sobre vida com Deus, sobre igreja, sobre ministério? Senta com alguém que tem 30 anos de ministério. O bispo Bartolomeu está aqui, todo culto ele passa por a gente nem percebe às vezes. Tem 50 anos só de ministério, só de vida pastoral. Aonde que eu vou me aconselhar? Nele. Aonde que eu vou buscar conselhos? Nele. Em alguém que viveu mais do que eu.
em alguém que chegou em um lugar aonde eu quero chegar. Você consegue entender o que eu estou falando? Eu estou fazendo montando todo esse enredo só para você entender a importância que conselhos têm na nossa vida. Porque o conselho, mais do que você tê-lo, é o que você vai fazer com ele. Então, todos os dias, eu vejo, você vê, no seu Instagram, na televisão, nas suas redes sociais, vários conselhos. Conselhos esses que alguns são relevantes, conselhos esses que alguns não são relevantes. Então, ter conselhos é muito bom, ter conselhos é maravilhoso. Agora, o que vai mudar de uma pessoa para outra é o que nós fazemos com o conselho que nós temos, o que nós fazemos com a palavra que nós recebemos. Então, tem um monte de gente aqui nessa noite, todo mundo está recebendo da mesma palavra. Depois essa palavra vai para as plataformas digitais, para as redes sociais, mas um monte de gente vai receber essa mesma palavra. Tem gente que vai pegar toda essa palavra e não vai fazer absolutamente nada. E tem pessoas que vão ter a vida transformadas, talvez por 1 minuto, de uma fala de 50 minutos. Então, eu quero compartilhar com você nessa noite 5 conselhos muito práticos para eu e você vivermos uma boa vida com Cristo aqui nessa terra. Conselhos esses que talvez vai fazer sentido para você, talvez não vai fazer sentido para você. Conselhos esses que talvez você precise muito, mas você não quer. Então eu te encorajo a ouvir. E o primeiro conselho é exatamente sobre isso que eu estou falando para você. O primeiro conselho é: busque firmamento sólido. Mateus capítulo 7, Jesus vai contar uma história de 2 homens, um prudente e um insensato. E ele vai começar dizendo assim: haviam 2 homens, um prudente e um insensato. O prudente construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu. O insensato, ouvindo o conselho, construiu a sua casa sobre a areia. Sopraram os ventos, transbordaram os rios, veio a tempestade, deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Esse texto nos mostra exatamente isso que nós estamos falando. Primeira coisa, os 2 ouviram o conselho. Os 2 sabiam que o vento ia soprar, que os rios iam transbordar, que a tempestade ia vir. Os 2 ouviram. O que muda de um para o outro? A Bíblia é clara. Um, colocando em prática, constrói a sua casa sobre a rocha. O outro, ouvindo o conselho, constrói a sua casa sobre a areia. É por isso que na vida tem tanta gente que está com você do teu lado, ouvindo a mesma palavra, vendo as mesmas coisas, e você diz: meu Deus, como que consegue fazer tudo errado, se os 2 ouvem a mesma palavra? Porque um, ouvindo o conselho, coloca em prática e constrói a casa sobre a rocha, o outro não. Uma mãe tem 2 filhos, um completamente diferente do outro. Um vira pastor, o outro vira traficante. A mesma mãe, a mesma casa, a mesma criação, estudaram na mesma escola. O que muda de um para o outro? Um ouviu os conselhos e construiu a casa sobre a rocha. O outro ouviu conselhos e construiu a sua casa sobre a areia. Consegue entender o que eu estou falando? Você entende o que eu estou falando? Eu tenho uma profunda tristeza quando eu encontro alguém que viveu na mesma realidade do que a minha, em um lugar muito diferente do meu. Eu fico muito triste, porque eu sei que as oportunidades foram as mesmas. Não estou falando de alguém que estudou a vida inteira em uma escola particular e alguém que estudou a vida inteira na pior escola da cidade, não. A mesma realidade. Frequentavam os mesmos lugares, frequentavam a mesma igreja, se assentavam nas mesmas mesas. Por que a vida de um para o outro destoa tanto? Por que a vida de um para o outro é tão diferente? Porque um decide ouvir os conselhos e segui-los, o outro, ouvindo os conselhos, não segue. Então a mãe diz para os 2 filhos: não vão, não façam. Por que um cai e quebra os dentes e o outro não? Porque um ouve o conselho e pratica, o outro ouve e não pratica. E aí o texto que nós lemos aqui de Mateus capítulo 7, que eu citei para você, vai falar então sobre esses 2 homens, um prudente e um insensato. Então o primeiro conselho que eu quero dar para você nessa noite: busque um firmamento sólido.
para você construir o que você está construindo. Entenda uma coisa, a vida é uma construção, está todo mundo construindo alguma coisa. Talvez você diga, eu estou vivendo a pior fase da minha vida, eu estou vivendo a maior crise da minha vida, eu estou vivendo o maior desespero da minha vida, está tudo dando errado. Você está construindo alguma coisa. Eu não tenho recurso, eu não tenho amigos. Você está construindo alguma coisa. A partir do momento que você acorda, até o momento que você vai dormir, você está construindo alguma coisa. A pergunta que fica é, o que você está construindo? Porque alguns constroem de maneira intencional. Então, eu saio de manhã de casa e penso, hoje eu vou construir alguma coisa. O que eu vou construir? Eu vou construir um relacionamento com Deus. Sento no meu quarto, pego meu café, faço minha oração, leio a minha Bíblia. Eu vou construir uma vida saudável, eu pego minha roupa, eu vou para a academia. Eu vou colocar pão na mesa lá de casa, eu preciso construir alguma coisa, eu preciso construir meu futuro, minha aposentadoria, então eu vou trabalhar. Não, agora eu preciso construir o meu relacionamento com os meus amigos, eu vou ir lá jogar bola com a galera. Então, a vida é uma construção, nós estamos construindo alguma coisa. A partir do momento que você escolhe não fazer nada e ficar trancado no seu quarto chorando, você escolheu construir solidão. Você escolheu construir uma parede entre você e as pessoas. Então a vida é uma construção, está todo mundo construindo. Alguns intencionalmente. Esses dias eu estava conversando com alguém, não lembro com quem, que tem algumas fases da vida que nós precisamos focar um pouco mais em algumas coisas. Então, eu me lembro, essa semana me deu uma vontade profunda de fazer uma faculdade. Aí eu me lembrei da minha faculdade, aí passou rapidinho a vontade. Porque eu lembro da época da faculdade, que o meu foco e o meu objetivo era a faculdade. Então eu cancelava rolê para ir para a faculdade. Eu cancelava passeio com os amigos. Quantas vezes eu deixei de vir em culto, em reunião da galera, em reverb, em um monte de coisa legal, em viagem, por conta da faculdade. Porque naquele período ali eu estava construindo o meu currículo. Você consegue entender o que eu estou falando? Então tem alguns momentos da vida que a nossa construção precisa ser intencional para algo. Então talvez hoje você está construindo de forma intencional o seu negócio. Você vai precisar de 3 anos, você vai precisar de 5 anos focado 100% no seu negócio. Talvez vai ter que deixar os amigos, talvez vai ter que deixar os rolês, talvez vai ter que deixar os relacionamentos. Mas se em 5 anos você focar intencionalmente no seu negócio, na sua profissão, você vai ter 15 anos, 20 anos, 30 anos de liberdade com a galera. Então, falando aqui sobre faculdade, tem algumas faculdades de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, de 10 anos, não sei quanto tempo é a tua faculdade, ou a faculdade que você fez, o que você sonha em fazer, mas são períodos da sua vida que você está construindo aquilo ali. Consegue entender isso? Então, como que eu e você precisamos construir, ou aonde nós precisamos construir? Em um firmamento sólido, em um lugar sólido. Por quê? Enquanto eu estou construindo uma coisa, eu começo a construir outra, Quem aqui já fez alguma obra em casa, ou já viu o pai fazendo uma obra, construindo uma casa, alguma coisa? Qual que é o maior inferno na vida de alguém que está construindo uma casa? Quando o pedreiro ou o pintor tem mais de uma obra ao mesmo tempo. Não é? Fulano, você vai vir hoje? Não, só estou dando uma passadinha lá para resolver um negócio. Vai vir agora? Não, só vou passar lá que eu esqueci um material na outra obra. E aí o cara está com 4 construções ao mesmo tempo. E nunca termina a sua. E nunca termina de ninguém. Porque construir muita coisa ao mesmo tempo é difícil. Então tem momentos na vida que a gente tem que focar no relacionamento. Cara, eu vou arrumar alguém para eu casar. Não é possível. Eu vou arrumar alguém para eu casar. Aí agora você vai focar no quê? Em se arrumar. Eu vou escovar meu dente, que faz 5 anos que eu não escovo. Eu vou cortar o meu cabelo, eu vou ir lá e vou parcelar as roupas em 10 vezes, mas eu vou ter umas roupas legais para eu usar. Porque agora eu vou focar nisso. Não, agora eu vou focar no meu trabalho. Os amigos vão ficar de lado um pouco, a rotina vai ficar de lado um pouco, o entretenimento vai ficar de lado um pouco, porque eu preciso focar no meu trabalho. Eu estou construindo de forma intencional. E construir em um firmamento sólido, em algo que o vento não vai derrubar, que a tempestade não vai derrubar, que a chuva não vai derrubar. Porque entenda, os problemas, as adversidades, as dificuldades, vêm para todo mundo. Veio para o cara que construiu sobre a rocha, mas também veio para o que construiu sobre a areia. Então, eu ter uma vida com Deus e ser alguém espiritual e ser alguém que se move em Deus, não me priva de sofrer. Agora, o sofrimento não me atinge como atinge quem construiu sobre a areia. Entendeu o que muda? Então você está construindo o seu relacionamento.
Se você está construindo sobre um firmamento sólido, não vai te atingir como atinge o outro que está construindo sobre a areia. Deu para entender isso? Você está construindo sua empresa, você está construindo seu ministério. Construir sobre um firmamento sólido. Construir sobre um lugar seguro. E aí eu entro com você no segundo ponto dessa mensagem. Um outro conselho que eu quero dar para você. E esse conselho tem um texto muito importante. Olha só. 1 Coríntios 6, 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Nós precisamos, gente, ter visão do futuro. Nós precisamos sonhar com o futuro. Entenda uma coisa, e aqui é a dinâmica da vida. O teu passado não pode te roubar do teu presente. O teu futuro não pode te roubar do teu presente. Você tem que viver o hoje, o aqui e o agora. Porém, existem algumas atitudes, ações e decisões do agora que influenciam no teu futuro. Então, independentemente do que você fizer agora, não vai mudar o seu passado. Não vai mudar. O passado, ele é imutável, ele é intocável, não tem como. Agora, o presente é uma caneta e um papel em branco que a gente está escrevendo a história que a gente vai contar. E essa é a percepção que muita gente não tem, que vive a vida de maneira descontrolada ou de maneira de qualquer jeito, e não tem essa percepção que hoje você está escrevendo a história que você vai contar semana que vem. Hoje você está escrevendo a história que você vai contar ano que vem. Talvez você olhe para ano passado e você pensa, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu comprei isso? Por que eu comprei aquilo? Por que eu fui nesse lugar? Por que eu fui naquele outro lugar? Escolhas que nós tomamos. Mas toda escolha, ela é tomada no tempo presente. Fulano, vamos? Presente. Vai ou não vai? Agora, a decisão do ir ou não ir não vai influenciar no seu presente, já vai influenciar no seu futuro. Por isso que a vida, ela é algo que nós vivemos para frente e entendemos para trás. É loucura pensar isso, mas a vida é isso aí mesmo. Você vive ela para frente, mas você entende ela para trás. Então, eu estou vivendo para frente. É esse sábado, amanhã é domingo, depois é segunda, depois é semana que vem, aí tá março, aí tem abril, tem maio. Mas eu entendo para trás. Cara, agora eu entendi. Meu, por que eu fui fazer aquilo dia 12 de fevereiro? Eu entendi para trás, entendeu? Por que fulano me tratou daquele jeito dia 14 de janeiro? Eu entendo para trás. Agora, eu vivo para frente. E como eu faço a vida ter sentido para mim? Olhando para o futuro. Tendo uma visão de futuro. Você sabe qual é o pior tipo de gente para você se relacionar? Alguém que não tem visão de futuro. Então, Pedro, eu preciso ter uma visão do futuro do Tamo Junto. Uma visão do futuro do meu ministério, uma visão do futuro do meu casamento, senão eu vivo com o que a vida me dá. E meu irmão, entenda uma coisa, quem não sabe o que quer, qualquer coisa tá bom. Você lembra daquele filósofo, aquele sábio que escreveu dizendo que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve? É isso, é exatamente isso. Quem não escolhe o futuro que quer, vive o futuro que vier. Então, tanto faz, eu não tenho perspectiva de vida, qualquer coisa que vier tá bom. Porque quem não escolhe o futuro que quer ter, vai ter que escolher o futuro que vir. Então assim, é o cara que está com 35 anos desesperado e, tá bom, vou casar com qualquer uma. Porque com 20 não traçou a mulher ideal. É o cara que já passou por 5, 6, 7 faculdades e não terminou nenhuma, porque não tem visão de futuro, e aí vive com o que vem. É o cara que entra no site pensando assim, eu vou comprar o que está na promoção. Você vai comprar o que está na promoção, ou você vai comprar o que você quer ou o que você precisa, sem visão de futuro. E aí olha esse texto que nós lemos, cara, isso aqui é poderoso. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e eu não luto como quem esmurra o ar. Gente, você já viu bêbado na rua brigando com o vento? Você já viu? O cara na rua brigando assim, ó. E ele dá soco assim. Tem gente vivendo a vida exatamente desse jeito. Aí você fica pensando, cara, o que ele está fazendo? Você já viu aqueles caras que conversam com o nada? Assim, cara, você tem que trabalhar com isso, você tem que... Gente maluca.
às vezes é da bebida, às vezes só não tomou remédio, sei lá, acontece. Tem gente vivendo assim, sem perspectiva de futuro. A gente está exatamente desse jeito. Então, Paulo está escrevendo dizendo: eu não corro sem alvo, eu não corro indo para qualquer lugar, eu corro tendo um objetivo, eu corro tendo um alvo. Então, você quer ver qual é a maior desgraça na vida de um homem e de uma mulher? É trabalhar sem propósito. Assim, hoje, na perspectiva que a gente vive no Brasil, a gente tem um propósito: sobreviver. Eu não sei você, mas hoje, o meu propósito é trabalhar para sobreviver. Não tem assim, vou trabalhar para fazer uma viagem para as Maldivas. Não dá, é sobrevivência. Agora, existem os propósitos. Eu vou trabalhar 2, 3 anos para trocar de carro, para comprar uma moto, para comprar um saco de café. Não sei qual que é o teu desejo de compra, o teu desejo de posse. Mas a gente tem uma visão, a gente tem um alvo. Então eu estou correndo para algum lugar. E eu não luto como quem esmurra o ar, Paulo está dizendo. Por quê? Qual que é o lance de lutar como quem esmurra o ar? Não sabe nem com o que está lutando, mas está lutando. Olha só, deixa eu ser um pouco mais prático com você. Quem aqui já lutou alguma coisa, já participou de uma arte marcial, de alguma coisa? Quem já? Deixa eu ser mais direto, quem já se envolveu numa briga? Sabe aquela briga assim que tem soco vindo de todo lado, e de repente você deu um soco em alguém que é teu amigo, você só quer sair daquele lugar ali logo. Cansa, não cansa? Tem gente que cansa de bater, tem gente que cansa de apanhar, mas todo mundo cansa. Todo mundo que está envolvido na briga fica cansado. Por que cansa? Se você está brigando, se você está numa luta, numa arte marcial, eu não sei, mas cansa. E aí Paulo está dizendo: eu não luto como quem esmurra o ar. Todo mundo que luta está lutando contra alguma coisa, sim ou não? Então, eu luto contra o pecado, eu luto contra os meus maus desejos, eu luto contra a preguiça, eu luto contra a procrastinação. Agora, toda vez que eu luto esmurrando o ar, eu estou me cansando, me fadigando, correndo o risco de me machucar e não estou acertando ninguém. De novo, eu entro com você naquelas brigas que a gente vê no Instagram, que o cara dá soco, voadora, pontapé e uma loucura e não acerta ninguém. Já viu, tem um vídeo muito engraçado de um policial, que o cara tá parado assim, o policial vem correndo, dá uma voadora, o cara faz assim, ó, o policial passa reto assim, história dele no chão. Tem gente vivendo a vida exatamente assim, cara, no ar, no vento. E aí essa pessoa, ela tem um problema, que ela vive cansada. E ela tá certa, cansa mesmo, cansa demais. Só que ela não está lutando contra nada, ela está esmurrando o vento, ela está socando o ar. Então eu e você precisamos entender isso que Paulo disse. Você precisa correr com um alvo, você precisa lutar contra alguma coisa. Não é sem propósito, não é sem sentido. Amém? Você aceita esse conselho? Por favor, para de falar que está cansado e não está lutando contra nada. E aí eu entro com você em um outro ponto, e um outro conselho que eu quero te dar, muito importante, principalmente para esses dias. Economize o seu tempo. Se tem uma coisa que nós temos que é escassa, é o tempo. Se você for olhar os maiores conselhos dos homens mais bem-sucedidos da terra, qual é? Use bem o seu tempo. Usufrua do seu tempo. E aí tem um texto, Efésios 5, 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Isso aqui é sobre aproveitar bem o tempo que a gente tem, porque o tempo passa rápido demais. Só que o tempo passa rápido demais para todo mundo. Olha que loucura isso. Todo mundo aqui tem as mesmas 24 horas todos os dias. Só que uns conseguem produzir muito, outros produzem quase nada. Porque dessas 24 horas foi nos dada a liberdade de fazermos o que quisermos. Então, você escolhe o que você vai fazer com as 24 horas que você tem. Então, tem gente que gosta de acordar muito cedo, para aproveitar já as primeiras horas do dia. Os momentos que não tem ninguém incomodando, ninguém perturbando, ninguém mandando mensagem, não tem trânsito, não tem buzina, não tem loucura, e está tudo bem. Tem gente que prefere dormir até 10, 11 horas da manhã.
E você não pode reclamar, porque essa foi a sua escolha. Então, eu tenho um casal de amigos, que eles são corredores, atletas, muito atletas. E aí às vezes eu acordo, sabe quando você está na cama assim, meio tonto ainda? Aí eu olho o Instagram deles. Eles já correram, já foram na academia, já tomaram café e eu nem levantei ainda. Aí eu olho para o relógio e fico pensando, mas meu Deus, são 8 horas da manhã, eu não estou tão errado assim, gente, ainda é 8 horas da manhã. Só que eles acordaram 4, 5 horas da manhã, e essa é a escolha deles. Só que também dá 10 horas da manhã eu estou assim, ó, dá 10 horas da noite eu estou aqui, ó, e aí galera, quando é que nós vamos, o que nós vamos fazer? O cara já está assim, ó, né? Mas são escolhas. Agora, como eu e você vamos lidar com o tempo que nós temos? Todos nós temos o mesmo tempo, todos nós vivemos uma vida aqui nessa terra e temos as mesmas horas, mas por que uns conseguem construir tanto e outros constroem quase nada? Por que uns conseguem produzir tanto e outros parece que não produzem? E aí eu entro com você no texto que nós lemos de Paulo aos Efésios. Primeira coisa, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Você está percebendo o jeito que você vive? Porque, meu irmão, tem gente que o jeito que está vivendo está se matando. O jeito que come, o jeito que dorme, o jeito que anda, o jeito que você dirige o seu carro, que você dirige a sua moto, que você anda com a sua bicicleta. Por isso que Paulo está dizendo, tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, se relacionando com qualquer um, ficando com qualquer um. E aqui eu me aposto de uma palavra de um amigo meu, cuidado cara, está cheio de AIDS por aí. E é uma verdade. Cuidado da maneira que vocês vivem. A gente fez agora o resgate de carnaval. O carnaval em Itajaí só precisa trocar o tipo de música para virar um culto, porque é super tranquilo. Agora vai ver o carnaval de outros lugares, de outras cidades. É uma loucura. As pessoas estão abreviando as suas vidas com o que bebem, com o que usam, com o que fazem, com o que falam. A gente vive em dias onde não é possível mais, nem se você quiser responder alguém na rua, porque se esse cara está armado, ele te mata. Nós estamos vivendo em dias, em momentos das pessoas tão explosivas que elas tiram a vida umas das outras por banalidades. E aí Paulo está dizendo, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Respira fundo, pensa, calma, cuida da tua vida, cuida do teu corpo, cuida das tuas emoções. Mano, tem gente indo parar no hospital por conta das emoções, porque está muito preocupada com o futuro, e o futuro, e o futuro, e o futuro, e o presente está indo para o lixo, porque a todo momento só pensa no danado do futuro. Tem gente indo parar no hospital por conta do passado. Por que eu fiz aquilo? Por que eu liguei para ele? Por que eu mandei mensagem? E por que isso? Por que aquilo? Não vai mudar nada. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, Paulo está dizendo. E aí ele continua o texto, que não seja como insensatos, mas como sábios. E os textos de Provérbios que nós lemos, o que eles falam sobre sabedoria? Onde está a sabedoria? Na multidão dos conselhos. Poxa, a pessoa mais tola que existe na face da terra é a pessoa que não busca conselhos. É a pessoa que está vendo que está tudo dando errado e não se aconselha com ninguém. Não pede ajuda do pai, da mãe. O pai e a mãe podem não valer nada. Pede ajuda de um amigo, de um pastor. Tem alguém perto de você que presta. É impossível não ter. Liga para a polícia, liga para o SAMU, pede socorro, pede ajuda. Consegue entender? Que não seja como insensatos, vivam como sábios. E a sabedoria está nessa multidão de conselhos. E aí ele termina dizendo, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E aqui eu poderia usar aquela célebre frase para você, aproveita hoje, porque amanhã você pode estar morto. Mas tem gente que já morreu, só esqueceu de fechar o olho, porque não aproveita a vida. Aonde está a alegria da vida? Você já se fez essa pergunta? Onde que está a alegria? A alegria está na grana? Tem gente que tem grana e não tem alegria plena. A alegria está em ter muitos amigos. Muitos amigos aumenta a probabilidade de você ser traído.
Então não adianta ter muito amigo. A alegria então está em ficar sozinho. Ficar sozinho a gente pensa tanta coisa. É tão chato ficar sozinho. Você sabe onde está a alegria? E nós sabermos qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Por isso que a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é o que é a nossa força. Então tem a alegria que o mundo dá. E aí essa alegria sim está ligada à grana, está ligada aos amigos, está ligada à galera, está ligada a tudo isso. Só que essa é a alegria que o mundo pode dar. E quando a grana acaba? A alegria acaba. Você já viu como que é a galera no final da festa? Tem qualquer coisa ali, menos alegria. Se você olhar 2 horas antes, era uma alegria tremenda. Você fica pensando, meu Deus, que alegria. Mas e depois? Consegue entender? Então, quando está todo mundo bebendo, que alegria. Está usando droga, que alegria. Só que são alegrias que passam. São alegrias passageiras. Então qual é a alegria que nós precisamos? A alegria que vem do Senhor. É a alegria que nos completa. É a alegria que não é só um sentimento, que não é só uma sensação, que não é só um sorriso. É a alegria que vai muito além disso. A alegria do Senhor é a alegria que é a paz no meio do caos. A alegria do Senhor é a alegria que é a tranquilidade no meio da guerra. A alegria que o Senhor nos dá é a alegria que não está ligada ou não está atrelada às circunstâncias. É por isso que a Bíblia diz que é a paz do Senhor que excede todo o entendimento. Vai além do que a gente pode saber, vai além do que a gente pode pensar, vai além do que a gente pode imaginar. E aí esse texto, Paulo está dizendo assim: aproveitem ao máximo cada oportunidade. Será que a gente está aproveitando ao máximo cada oportunidade que a gente tem? Hoje você está tendo a oportunidade de estar em um culto, cultuando ao Senhor. Você não está aqui por mim ou pela banda, você está aqui pelo Senhor, ou pelo menos deveria estar. Aproveitem ao máximo cada oportunidade. Só quem já perdeu um amigo muito legal, sabe aquela saudade que você sente? E não digo perdeu de morrer, eu digo perdeu porque o cara trocou de cidade, trocou de trabalho, trocou de faculdade. Quem aqui já teve um amigo muito legal na escola e de repente esse amigo troca de escola? Ou troca de sala? Trocar de sala parece que a vida vai acabar. Você lembra dessa sensação? Ou quando vira o ano e você chega na tua sala e não tem os teus amigos. A vontade de desistir é juntar as malas e ir embora. Porque essa separação acaba com a gente. Quem aqui já fez uma viagem muito legal e quando voltou só ficou pensando na viagem? Eu devia ter pego mais um pão de queijo no café da manhã. Eu devia ter comido mais um pão, eu devia ter comido mais uma tapioca, eu devia ter dado mais um mergulho, eu devia ter ido de novo na praia. Esses dias ainda, eu e a Bia, a gente estava conversando, né amor, sobre a viagem. Aí ela falou, mas aquele dia a gente estava lá e você não quis ficar, você estava cansado, você quis ficar no hotel. Fiquei pensando, meu Deus, que burro, cansado eu fico em Itajaí. Não é? Cansado eu fico aqui em Itajaí, eu fico cansado. Agora viajando não. Arrependimento de não ter aproveitado ao máximo cada oportunidade. E aqui eu posso te dar várias e várias e várias possibilidades e probabilidades, mas eu sei que você mesmo já está pensando em muitas delas. Momentos que a gente não aproveita. E aí Paulo está dizendo, aproveitem ao máximo cada oportunidade que vocês têm. Então não vivam como tolos, não vivam como insensatos, vivam como sábios. E o que o sábio faz? Aproveita ao máximo cada oportunidade. E por isso esse conselho é: economize o seu tempo, guarde do seu tempo, cuide do seu tempo. Não fica perdendo tempo jogando papo, jogando conversa fora, falando coisas que não vão levar a lugar nenhum. Economize o seu tempo, economize a sua vida. E aí eu entro com você no quarto ponto dessa mensagem, o quarto conselho que eu quero te dar. E aí tem um texto de Hebreus que é exatamente sobre isso, coloca lá. O quarto conselho é: transforme o mundo. Olha esse texto de Hebreus. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. E aí quando eu falo para você assim, transforme o mundo. Quando a gente fala essa palavra, transforme o mundo, quem é mais chegado aí no cinema e tal, se imagina assim, né, o super-homem, né, o Batman, uma mulher super poderosa. Agora,
Antes de Deus nos chamar para transformar o mundo, Ele nos propõe uma transformação pessoal. Depois de nos transformar de forma pessoal, Ele propõe uma transformação territorial. Depois, Ele propõe uma transformação em um território um pouco mais extenso. E aí sim, então, a transformação do mundo. Então, quando Ele vai dar a grande comissão, Ele diz assim: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Transformação pessoal. Vai vir um poder do alto e vai transformar vocês. Então, não adianta nós querermos transformar o mundo se nós não fomos transformados ainda. Não adianta nós querermos ser usados para transformar o mundo se nós ainda não fomos transformados. Então, nós precisamos passar por uma transformação. E o que é essa transformação? Paulo viveu isso. Atos capítulo 9, ele estava no caminho de Damasco, uma luz brilha e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele diz: quem és tu, Senhor? E a partir daquele momento, aquela luz que brilha sobre ele transforma a vida dele. E de um tempo para o outro, ele passa de perseguir os cristãos a ser perseguido por conta de Cristo. Transformação pessoal. E eu poderia citar várias aqui na Bíblia para você, mas o tempo não permite. O que eu e você precisamos para transformar o mundo? Ser transformados. Só é capaz de transformar algo ou alguém quem já foi transformado. Então, o texto nos ensina uma transformação pessoal. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Tá, fomos revestidos de poder. E aí eles recebem uma grande comissão. Agora vão por todo o mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E aí vem os períodos territoriais dessa pregação. Então, primeiro é Jerusalém, depois Samaria e até os confins da terra. É como se eu te falasse assim, ó: gente, vai vir uma luz aqui agora, vai transformar todo mundo, a gente vai ser cheio do Espírito Santo, vai todo mundo aqui poder curar, transformar, salvar, vai ser maravilhoso o que vai acontecer. Mas assim, nós vamos sair daqui e não vai todo mundo direto para a África, nem para a Europa e nem para a América Central. Vai sair daqui todo mundo agora. E a gente vai ali na Contorno Sul. E nós vamos salvar todo mundo que está na Contorno Sul. Depois nós vamos sair da Contorno Sul. Nós vamos pegar todo mundo que estiver ali na Contorno Sul. E nós vamos nos espalhar por toda a região do Vale do Itajaí. E nós vamos transformar o Vale do Itajaí. E depois que o Vale do Itajaí estiver transformado, aí nós vamos, cada um para um canto do mundo. Entenda que transformar o mundo é primeiro transformar as pessoas que estão à sua volta. Então tem um monte de gente querendo alcançar multidões e não alcançou a própria casa, e não alcançou os seus. E assim, tem quem quer e tem quem não quer. Quem quer, Jesus ensinou dizendo: chega para a pessoa e diz assim: paz seja convosco. Se eles aceitarem a paz, entrem e preguem. Se eles recusarem a paz, bata a poeira da sandália, vira as costas e sai fora. Não joga pérola aos porcos. Então, tem quem vai querer e tem quem não vai querer, e está tudo bem. Transformar o mundo é começar por uma transformação pessoal, depois transformar os que estão à minha volta, e depois por todo mundo. Então, essa transformação que Cristo tem a nós é uma grande comissão, de ir por todo mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas. Agora, é uma grande comissão, cada um vai de um jeito. Então, o único jeito que eu presto é fazendo isso aqui que eu faço. Eu não sei tocar, eu não sei cantar, eu não sei fazer mais nada além disso aqui. Só que tem um monte de gente que sabe tocar, tem um monte de gente que sabe cantar, tem um monte de gente que arruma cadeira como ninguém, tem um monte de gente que fica lá na porta como ninguém, tem um monte de gente que serve em tantas áreas como ninguém. Então, uma vez que eu entendo a grande comissão que é ir e pregar, eu entendo o meu comissionamento pessoal. Qual é a minha parte nessa missão? E aí a gente começa uma transformação no mundo. E dito tudo isso, todos esses pontos, tudo isso que foi falado, eu termino com você no último ponto. O que não parece tão espiritual, mas o que é o mais espiritual. Não seja bom em dar desculpas. Porque o pior tipo de gente é quem é bom em ficar dando desculpa.
Tem uma frase que diz que quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. Se você já lidou com alguém assim, você sabe do que eu estou falando. Mas cara, por que você foi? Não, eu fui porque todo mundo foi. Mas cara, por que você ficou? Não, eu fiquei porque todo mundo ficou. E quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Porque gente, vamos ser sinceros aqui entre nós. Todos nós temos uma boa desculpa para dar. Hoje eu tinha uma ótima desculpa para ficar em casa. Amanhã, 4 horas da manhã, eu viajo para pregar. É uma ótima desculpa. Eu vou ter talvez 3 horas de sono e amanhã ter que falar por mais 1 hora. Era uma ótima desculpa. Mas não serve, mas não cabe. Deus me chamou para esse negócio, eu não posso me isentar da minha responsabilidade. Mas vocês não vão ficar tristes comigo, porque é uma ótima desculpa. Por isso que quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada. Porque para tudo a pessoa tem uma desculpa. E como que a gente vai contra a desculpa do cara? Às vezes ele está até sendo sincero. Estava agora falando com o Cris ali atrás sobre isso. Quem lidera e quem é líder, mesmo sem querer ou sem vontade, tem que fazer. Então, o filho chora 3:30 da manhã. O pai e a mãe não tem vontade de levantar, mas tem que levantar. Consegue entender? Você é um funcionário lá na empresa que você trabalha. Tem uma demanda a ser cumprida. Você não quer fazer, mas você é o responsável por aquilo ali. Então você se responsabiliza. Agora, qual é o problema da desculpa? A desculpa é a isenção da responsabilidade. Então a desculpa é um motivo que eu encontro para me ausentar da minha responsabilidade. Então, eu tenho que fazer, mas assim, eu estou muito cansado, mas eu estou muito cansado mesmo. Eu fico pensando, desculpinha. Tem gente que é migué, e pra gente migué, não tem muito o que fazer, porque tudo que você fizer, você está indo contra a pessoa, e contra o desejo dela, e contra a vontade dela. Agora, quem tem que entender a verdadeira demanda a ser atendida? Nós. Eu tenho que entender as minhas responsabilidades e parar de dar desculpa para as responsabilidades que eu tenho que fazer. Então, não tem como eu falar para você, não, você tem que parar de dar desculpa, porque você tem que fazer, e por isso, e por aquilo outro. Eu só vou estar sendo um líder abusivo, um líder sem noção, um pastor fora dos padrões de Jesus, e entristecendo o teu coração. Porque você vai ter uma boa desculpa, porque eu teria uma ótima desculpa. Então, entenda uma coisa, se cada um se responsabilizar pela sua missão e parar de dar desculpa, a gente vai viver muito melhor. Consegue entender o que eu estou falando? Gente, é conselho, e conselho é para quem quer, não é para quem precisa. Então se isso faz sentido para você, você pode ouvir e seguir, ou você pode ouvir e deixar de lado. Agora, nós precisamos parar de nos isentar. Você não é fruto da sociedade. Você não é fruto do bem ou do mal. Você é fruto das suas escolhas. Eu sou fruto das escolhas que eu fiz. Então, se hoje eu vivo o que eu vivo o que eu escolhi. E não cabe desculpa, porque eu escolhi. Então, se você já foi de carona com alguém, num rolê podre, você fica lá sentado pensando, o que eu estou fazendo aqui? Quem já passou por isso? Quem já teve esse sentimento, essa sensação? Não é aquela sensação que você ora para Jesus te transladar de um lugar para o outro. Você fica pensando, cara, agora eu vou ter que esperar o cara ir embora, mano, não tem jeito, eu vou ter que ficar aqui. E não tem nada a ver com você. Alguém te sequestrou e te colocou no carro para te levar nesse lugar? Não. Alguém te falou, e aí, bora? Bora. Meu Deus, 4 palavras e grandes consequências. Agora eu vou ter que lidar com isso. E 4 palavras eu falei, né? 4 letras, tá? Entendendo legal o português. E quantas escolhas dessas a gente faz na vida? Bora, bora. Aí você chega lá, meu Deus, e agora? Eu tô aqui, não tem como eu ir embora. Fruto das minhas escolhas. Meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, quanta coisa a gente paga que a gente nem usa. Você vai olhar assim, ó, na fatura do seu cartão, 2 de 10, 4 de 8. Você fica pensando, o que é isso aqui? O que é esse negócio que eu comprei? Sabe aquelas coisas que a gente compra e não usa? Aquelas coisas que a gente compra e deixa lá. Aí você fica pensando, meu Deus, eu tenho que dar um jeito na minha vida financeira. Escolhas.
Ninguém te obrigou a comprar, ninguém te obrigou a fazer, são escolhas. Então, eu e você somos frutos das nossas escolhas. E não cabe desculpa, porque nós escolhemos. E aí entram outras questões de escolhas que fizeram por nós, lá quando nós éramos crianças, e eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre dia a dia, sobre vida real. Escolhas. Eu escolhi acordar 11 horas da manhã, não tenho o que eu fazer, falta 1 hora para o meio-dia, e essa foi a minha escolha. Eu escolhi. 3 horas da manhã, você olha, meu Deus, é 3 horas da manhã, eu não dormi, amanhã tem que acordar cedo. Fruto da tua escolha. Fulano está vivendo algo grandioso e poderoso no Senhor, como eu queria viver isso? Escolhas, cara. Ele escolheu largar muita coisa, ele escolheu deixar muita coisa, ele escolheu o que de fato era mais importante para ele. Escolhas. Fulano se deu mal, está preso, foi morto. Escolhas. Ele escolheu. Escolhas que eu e você fazemos todo dia, cara. De oportunidades que batem na nossa porta. E às vezes a gente escolhe sem perceber. Às vezes, na nossa isenção, nós deixamos as pessoas escolherem por nós. Então tem escolha que não foi você que fez, mas você não fez porque você não se posicionou, e aí escolheram por você. Sabe aquele dia que você falta, e aí tem ali uma enquete poderosíssima, e aí, escolhas, escolheram por mim. É o cara, presta atenção nisso, e aqui eu termino com você, é o cara que reclama do governo, e no dia da votação não vai votar. É o cara que fica no grupo do condomínio o dia inteiro xingando o síndico, e no dia da assembleia não está na assembleia do condomínio. É simples, escolhas. Ministério tal tinha que mudar. Da cadeira é fácil falar, agora vamos embora, vamos trabalhar? Você está disposto? Então, recebi algumas mensagens do resgate do carnaval. Meu Deus, para que ir para o carnaval? Vai fazer o que lá? Vai evangelizar o quê? Onde que essa pessoa estava? Em qualquer lugar, menos com a gente. Recebi mensagem assim: pastor, carnaval, tem que fazer um baita de um retiro, para a galera ir e ser poderoso. Eu fico pensando, não tem problema nenhum fazer retiro no carnaval, mas no carnaval é o momento da igreja estar na rua e não trancada numa chácara, todo mundo curtindo o que todo mundo já tem. Vamos espalhar o que a gente tem para as outras pessoas? Vamos levar o amor que a gente tem para quem não pode? Porque o que é mais difícil? Eu evangelizar um drag queen no carnaval, ou uma semana antes chamar o drag queen e falar: cara, vai ter um retiro legal da minha igreja, você topa aí, mas vai ser no carnaval. Você vai ter que deixar em casa a fantasia que você já comprou, o brilho que você já comprou, os convites da festa que você vai. No resgate de carnaval, tinha uma menina descendo da moto, toda fantasiada, toda trajada. Uma menina chegou nela, entregou um cartão para ela, disse que Jesus amava ela. Ela começou a chorar, montou na moto e foi embora. Minha mãe está em casa orando por mim, não era para eu estar aqui. Nós mobilizamos mais de 100 pessoas para fazer um resgate de carnaval, e essa menina foi a única alcançada, valeu a pena. Consegue entender? Porque não tem desculpinha. Deus nos chamou para essa parada, e eu disse sim, e você disse sim. Agora, o nosso sim nos responsabiliza. O nosso sim nos responsabiliza a começar a construir tudo isso em um firmamento sólido, na rocha, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós precisamos entender que uma vez que nós estamos construindo algo sobre essa rocha, vão vir as tempestades, vão vir os ventos, vão dar contra a nossa casa, mas ela não cairá.